vamos agora para a explicação, demonstração, como é que faz para acessar e utilizar as plataformas Leia Paraná e Redação Paraná. Num primeiro momento, eu vou mostrar aqui usando a janela anônima. Só que, para mim é tranquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é ir aqui, nessa parte. Então, nos três pontinhos, Google Chrome, sempre utilizando esse aplicativo, Google Chrome, que tem esse sinalzinho aqui, este ícone no seu computador ou no seu celular. E aí, no caso, a gente sempre recomenda que em casa, no seu computador particular, no seu celular, no seu tablet particular, você utilize ir pela janela anônima, que daí você vai acessar e quando você sair de lá, depois de ter salvo tudo, depois de ter utilizado o que você precisava, vai ficar tudo salvo. Então, eu vou parar de apresentar a tela e vou pedir para você apresentar a tela para a gente do seu computador. Tá. Nós estamos com a aluna Lívia Paulino Matia, que está demonstrando para a gente como é que a gente utilizando o computador, na condição de aluno, para ver como aparece para ela e como vai aparecer para você, aluno, a plataforma Redação Paraná e a visualização como se estivesse em casa. Na escola é mais tranquilo, porque na escola aparecem todos os aplicativos, tem a janelinha, tudo prontinho para você só clicar no botão e ir direto. Em casa, pelo celular, pelo computador, já dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos resolver esse problema aqui. Eu Então, tenho. Eu fiz uma conta específica, eu coloquei a conta do meu Google já no meu computador. Agora eu coloquei aplicativos e plataformas educacionais, daí eu já entro por lá. exatamente. Então, essa é uma. Como ela já criou, já habilitou o computador dela para ter isso, então automaticamente quando ela vai para a internet, ela já consegue ir direto nas plataformas educacionais. E tudo que tem de plataforma que ela usa na escola, ela também vai conseguir utilizar em casa, tem tudo fácil, na mesma página para ela, como acontece na escola. É a mesma coisa. Mas caso você não tenha, vamos então pelo método em que eu não tenho, que eu não conheço, que eu não sei como chegar e não tenho acesso a essa página. Então, primeira coisa, você vai clicar lá em cima. Eu vou aumentar aqui para que todos que estiverem assistindo possam ver esta visualização. Deixa eu só modificar aqui um pouquinho, um minutinho. Uhum. Para que você possa ter o foco, então ela vai lá nos três pontinhos do lado da imagem do perfil dela, que fica ali no canto superior direito, tá? Sim. Ali, janela anônima. É Pode orientação. clicar. Pode clicar. Vai aparecer uma janela escura como essa aqui, ou seja, tudo que você fizer aqui não vai ficar salvo, tá? Vai desaparecer quando você fechar a tela. Você fechou a tela, a janela do que você está acessando, você perde todas as informações. Então, o que você não tiver salvo, você vai perder. Quando você salva na internet, por exemplo, redação, quando você faz leitura no Leia Paraná, tudo isso fica automaticamente salvo. Ou então você clica em salvar rascunho no Redação Paraná. Vamos primeiramente para o Redação Paraná. Ela vai digitar Redação Paraná, é só digitar, já está clicando, piscando o cursor, só digitar já vai aparecer lá. Redação Paraná é um dos mais fáceis, então lá embaixo já apareceu, ó. Não precisa clicar. Então, procurar novas informações. No caso dela, como todos vocês, vai aparecer esse botão, entrar com o Google. Esta é a plataforma que já aparece para você, de todas as plataformas educacionais, o @escola. Ali no canto você pode ver escrito @escola. Ela já colocou a primeira parte do e-mail dela, não há necessidade de colocar o restante. E ela vai agora avançar para poder colocar a senha. Como é pelo computador, ele só coloca meio digital. Ótimo, cada um tem a sua particular, então não há necessidade dela ficar mostrando como é que coloca a senha. Você sabe qual é a sua senha. Se você não sabe, você vai ter que refazer. Para você refazer, você pode procurar a secretaria da sua escola, o seu coordenador pedagógico, a coordenação pedagógica, para que possam resetar a sua senha, você possa acessar. Lembrando que, quando você reseta a sua senha, que você vai lá na equipe pedagógica, na secretaria, e eles resetam a sua senha, você tem 10 minutos para voltar para o computador, logar e pode ser que ele peça para você fazer nova senha. Quando você tem que fazer nova senha, ele vai dar dois campos para você. Você vai ter que fazer a nova senha e repetir essa senha. Neste caso,
a gente recomenda que você utilize uma senha fácil de lembrar. Por exemplo, sua data de nascimento. Então, dia, mês e ano sem as barras. Só os números que indicam sua data de nascimento, dia, mês e ano, certo? Aqui, agora, ela está na página da plataforma Redação Paraná. Esta aqui é a principal que você precisa acessar para acessar todos os outros aplicativos e plataformas educacionais quando você não tem aquela página prática para você acessar com todos os aplicativos que aparecem no botãozinho pronto. Neste caso, a gente vê que todas as redações que esta aluna fez estão concluídas. Então tudo aparece lá embaixo. Mas se você tiver alguma redação para você pendente, vai estar lá escrito onde aparece ali, ó, pendentes, vai ter redação ali para você em vermelho, tá? Se estiver aguardando correção, vai estar abaixo ali, ó. Então veja que nenhuma dessas está aparecendo nem pendente e nem aguardando correção. Ou seja, ela enviou todas as redações que ela tinha que enviar e o professor corrigiu todas as redações que ela enviou também e já está com as notas ali. Muito bem. Eu vou pedir para ela mostrar uma das redações que ficou ali. Vamos pegar aqui. Acho que é a penúltima redação, que está com a nota 8, 8 alguma coisa, 83. Isso. É. Pega esta redação, abre para nós. Quando ela acessa essa redação aqui concluída, o texto para ela aparece desse jeito ofuscado, ou seja, meio apagadinho. Ela não consegue mais alterar. Por que ela não consegue mais? Porque esta... Por quê? Já enviou. Não Já... tem como Ela... corrigir um erro se você já enviou a redação. Isso. No caso aqui, eu inclusive já dei a nota para ela. Eu encerrei todo o processo. A partir do momento que eu dei a nota, que eu encerrei, não tem como fazer mais nada. Então vejam, uma coisa é muito importante. Essa redação já está concluída. Essa redação aqui pode ser que não apareça para ela mais na plataforma. Se acaso acontecer de ela perder esta redação, dá uma olhadinha onde está escrito Tolkien. Sim, tem uma senha aqui. Ali é a senha, ou seja, o código para você localizar todas as suas redações. Então, quando você estiver fazendo uma nova redação, toda vez que... Desce bem aqui, procura aqui, né, professor? Isto. Exatamente. Então, toda vez que você fizer a sua redação, antes de você sair, entregar sua redação, clica em salvar rascunho, tá? Tá digitando ela, vai lá, clica em salvar rascunho e vai aparecer para você a opção essa informação. Anota sempre o código disso no seu caderno de redação e leitura, para que quando você precisar, se acaso não estiver aparecendo mais para você a redação, você consiga localizar indo naquele caminho que ela acabou de mostrar. Mostra lá de novo. Olha lá. Só posicionou o cursor lá em cima já apareceu lá embaixo. Buscar token. Clique em buscar por token. Aí você vai digitar aquele código que você anotou aqui nesse lugar, tá? E vai buscar sua redação, vai localizar sua redação. Se você não anotou, e se não aparece mais para você, aí já vai ficar um pouquinho mais difícil, nós vamos ter que pedir ajuda se eu não conseguir localizar o token para você. Pode voltar no início. Outra coisa, clica nessa redação novamente. Lá embaixo, bem lá embaixo, lá no finalzinho da página, você vai encontrar todas as informações que o professor enviou para você, tá? Lá embaixo tem a nota, ó, do porquê você teve aquela nota, qual foi a parte da redação que você não conseguiu alcançar, por que você não conseguiu alcançar 10, por exemplo, naquela redação, tá? Se você não alcançou, e daí tem lá a informação. Lá embaixo, mais ainda, tem mais informações que é se o professor devolveu para você reescrever. Aqui, ó, não aparece nenhuma devolução. Ela enviou para o professor e o professor simplesmente corrigiu, não devolveu para ela escrever a redação. Volta lá nas redações. Clica na última redação. Nessa aqui, né? É. A última é aquela que aparece por primeiro sempre para você. Também está encerrada. Mas vai lá embaixo agora. Veja. Neste caso, a redação dela está com a nota total da redação, 100.
Vamos lá embaixo para ver se o professor devolveu alguma vez para ela corrigir. Aqui, ó. Então, clica aí. Olha ali, tem as informações para ela corrigir o que ela tinha que fazer para ela corrigir a redação. Tem mais alguma lá embaixo? Não. Então só tinha essa daqui. O que está escrito para você aí? É, devolutiva do professor. Tente alinhar os parágrafos, clicando em inserir parágrafo e deixando todos alinhados. Um está na frente do outro, isto prejudica a estética. Se prejudica a estética, também prejudica a sua nota. Veja então, neste caso aqui está informado quais são as informações e o que ela tem que fazer para poder deixar o texto adequado, valendo, no caso, 100, que foi a nota que aparece lá em cima. Ó, concluída há 10 dias, 100 de 100. Ou seja, ela conseguiu 100 e valia 100. Sobre a redação Paraná seria isso. Toda vez que o seu professor enviar sua redação para você, você precisa ir e acessar. Antes de você fazer a redação, você precisa ter claro o que é para você fazer, para você atender a proposta. Então, volta lá no comecinho, lá no topo da página, para a gente ver onde é que está a proposta da redação. Ali à direita, mais embaixo está escrito proposta. Quando você chega, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o que está sendo pedido para você. Tá? Ali tem a proposta, as informações, como que é para você fazer o seu texto. Mais embaixo está escrito relembrando, está escrito mostrando como é que você faz a sua redação, o gênero textual, qual é o gênero, quais são as características, o que tem que ter nessas características de gênero para você atender a proposta. Se você não atender a essa proposta do jeito que está sendo pedido aqui, a sua nota vai ser prejudicada. Por exemplo, neste caso aqui, a redação pedia que ela escrevia sobre o quê? Leia para nós. Você e sua turma participarão de uma gincana cultural e recreativa sobre alimentação saudável. O evento acontecerá na sede de um pomar famoso pela qualidade e diversidade de suas frutas, tendo como referência o contexto de produção apresentado e o tema do campo à cidade, colhendo a oportunidade. Produza um conto sobre os acontecimentos mais interessantes e engraçados da gincana cultural e recreativa. Como a alimentação saudável foi abordada em cada prova, quem foi campeão do evento, o que mais chamou a atenção dos participantes em relação ao pomar. Muito bem. Então veja que nós temos o tema do campo à cidade colhendo oportunidades. Então você tem que escrever de acordo com esse tema. No seu título não deve aparecer, quando você for escrever, por exemplo, esse tema. No seu título você pode até colocar uma palavra ou outra do tema, mas você não pode usar ele como título da sua redação. Tá? No caso é para você fazer um conto. Então, uma história, ela pode ser falsa, ela pode ser com base na realidade, pode ser uma coisa da sua imaginação, você pode criar tudo sozinho, sozinha. E aí você colocar personagens, colocar os itens que tem que ter num conto e você colocar de acordo com esse tema. O conto tem que falar em alguma coisa do campo à cidade, colhendo oportunidades. Mas veja, além desse tema, você tem que fazer uma relação com o contexto que ele está pedindo. É uma gincana, num pomar, você tem que falar de todas as provas que acontecem, do que foi tratado nessa prova, de quem foi o ganhador dessa gincana, quem foi o que ganhou a participação nessa gincana, que foi vitorioso. Tudo isso teria que aparecer no seu texto. Portanto, é isso que você tem que prestar atenção quando se for fazer. Se um desses itens não aparecer no seu texto, você perde nota. Se um desses itens você não cuidar para estar presente no seu texto, a sua nota pode ser prejudicada. Por quê? Você está fugindo do tema. Você está fugindo da proposta. Além disso, o que mais que você tem que cuidar? Escrita correta das palavras, norma ortográfica, organização do texto, aquilo que foi orientado ali para ela, que é cuidar dos parágrafos, margem esquerda, margem direita, cuidar dessas partes. E, na dúvida, sempre pesquisar. É só você abrir ali uma guia ao lado para você verificar.
onde é que está, ou qual é a parte, o que você precisa corrigir do seu texto, da redação que você está fazendo, se você tem alguma dúvida. Às vezes, o professor não consegue te responder na hora, às vezes, não tem alguém para você tirar dúvida sobre esse produto, sobre esse material, sobre o texto que você está fazendo. A melhor maneira é você tirar a dúvida usando a internet. Por isso está tudo fácil aqui para você também acessar. Seria só o caso de abrir uma nova guia e buscar então essa palavra que você tem dúvida, essa informação que você tem dúvida, para saber como fazer. Basicamente isso. Outra coisa, eu geralmente produzo em sala com você um texto exemplo, para que você saiba como produzir um texto do início ao fim e enviar para mim esse texto. É isso que eu sempre peço que você faça. Caso você saiba fazer, faça o seu, porque daí você vai ter a nota integral do seu texto. Se você fizer o mesmo que o meu e enviar para mim, você vai ter a sua nota de autoria retirada, porque daí o texto não é seu, certo? Agora, depois de explicado essa parte, como é que você tem que cuidar, como é que você tem que fazer sua redação, nós vamos para a Leia, para a plataforma Leia Paraná. Não precisa sair desse daqui, tá? Você está usando redação, não precisa sair dessa página, basta abrir uma nova guia. Neste caso, você vai digitar Leia Paraná. Quando você clica aqui, vai aparecer primeira coisa para você, odilo.s, alguma coisa assim. Então, vai já estar escrito Leia Paraná. Clica ali no Leia Paraná. Pelo computador, é assim. Tem essa forma de visão. No caso dela, que é aluna, semelhante ao que acontece para mim, vai aparecer. Então, ali ela clicou na opção português para ficar em português. Quando aparece essa tela aqui, é importante que você aceite todos os cookies, porque são as informações da página, tá? Essa página é segura para você acessar, essa página é uma página educacional e não tem problema você aceitar todas as informações e relações ou indicações de outros sites relacionados a ela, porque leitura de livros, organização, material escolares. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar-se. Clica lá. Ela já clicou, está fazendo a identificação. Quando faz a identificação, aqui no caso dela, ela já inseriu o e-mail do responsável. Então não apareceu mais aqui para ela inserir, colocar o e-mail do responsável. Se você ainda não colocou o e-mail do seu responsável, aqui vai aparecer uma mensagem para você. Colocar o e-mail do responsável. Você deve falar com alguém da sua família que tenha um e-mail para você colocar aqui. O que é o e-mail? É o endereço eletrônico. Aquele que tem que ter um arroba e depois. No caso, pode ser um Gmail, Hotmail, Outlook e assim por diante. O mais comum é o Gmail. Sim. Mas, para nós que estamos na escola, usamos o arroba escola. O seu responsável geralmente não vai estar utilizando arroba escola, porque ele também não é estudante. Então, ele vai ter lá provavelmente um arroba gmail.com. Então, você vai pegar o e-mail dele e vai cadastrar aqui. Não é para mim. Eu não preciso saber disso. Isso é para você. Outra coisa, toda vez que você pega o e-mail de alguém para cadastrar em algum lugar, você não precisa informar a senha. A senha é como uma conta de banco. Você não conta a senha para ninguém. A conta você informa para receber depósito, por exemplo. A conta de e-mail você informa para você receber e-mail de alguém, para você enviar e-mail para alguém, mas não conta, você não revela a senha para ninguém. A sua senha é uma informação particular que você não conta para ninguém. Aqui na escola você vai de repente falar para o seu professor, vai falar para o seu pedagogo, vai falar para o seu diretor, mas é porque daí ele vai te ajudar você a resolver algum problema. Só por causa disso, tá? Uhum. Às vezes o próprio professor, a própria equipe pedagógica mostra a senha para você, como é que tem que ser a senha. Por quê? Porque ele está te ajudando a resolver o seu problema. Não que ele vai usar a sua senha para nada, é só para te ajudar. Na sequência, a primeira coisa que você fez depois de você fazer o login, já aparece as suas iniciais, é entrar no clube de leitura. Dois caminhos. Um caminho é por essa bandeirola onde ela está com o cursor bem ali em cima. Outra opção é pelas três barrinhas. Clica nessa bandeirola. Vai aparecer essa página. É como se fosse a capa de um livro. Você pode tanto clicar ali, como clicar lá no botão azul. Uhum. Em seguida,
você vai acessar todos os conteúdos disponíveis para a sua turma. Se você não acessar por aqui, provavelmente não vai contar a sua leitura. Em seguida, clique em conteúdo. Por quê? Você vai acessar o seu livro para você ler. O primeiro que aparece aqui já é Diário de um Banana, mas é a organização da plataforma. Não quer dizer que você está lendo esse livro. O que você tem que fazer? Buscar o livro que você está lendo. No nosso caso, nesta turma, nós estamos lendo A Volta ao Mundo em 80 Dias. Para fazer a leitura desse livro pelo computador, já apareceu ali, ela já foi, já clicou, basta clicar na opção Read, que é a mesma coisa que ler. Uhum. E aqui, no caso, como ela já está fazendo a leitura e como ela atingiu a meta de chegar aos... Qual é a meta que você está aí? 51%? 50, só que o meu, quando eu cliquei, não voltou. Ele Aham. não fica parado ali. Certo, então 50%. Ela atingiu a meta de chegar no 50% que foi o nosso combinado. Então aqui é o 50% da página de leitura neste livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas esse 50%, veja só, tá nesse formato. Olha o formato das letras, olha o espaçamento entre as palavras, entre as linhas, como é que está? Está desse jeito. Se você modificar qualquer coisa aqui, a porcentagem de leitura pode mudar. A parte do livro onde você está lendo, mesmo dentro dos 50%, também pode mudar. O que você tem que considerar quando você está lendo pelo computador? Ou aqui na escola? Em que parte do texto você está também? Então, neste caso, ó, meia hora mais tarde, os viajantes desciam ao cais de embarque lá. O Mr. Fogg soube que o Carnatic havia partido na véspera. Você tem que lembrar dessa parte que você leu, tá? Agora, se você mudar qualquer coisinha, aí pode ter diferença. Por exemplo, clica lá na aquela parte ali onde tem lá as 3 barrinhas e aí vai aparecer opções de leitura. Em opções de leitura, se você precisa aumentar, diminuir a fonte, vai aparecer ali, ó. Se você aumentar o espaçamento entre as linhas, clica ali. Espaçamento entre as linhas, Aumentar ou diminuir? para aumentar, Olha lá, já tá mudando ali, ó. viu? Então aí muda, clica no meio da tela. Continua no 50%. Então, às vezes, para o celular, vai mudar essa informação, tá? Ó, essa é a página que nós estamos ali. É esta página que nós paramos para ler. Então, volta na anterior. Ó, aqui, ó, básica, avança uma. Ó, aquela parte que a gente leu já não está aparecendo aqui. É, Então, já modificou. Onde é que ela está? essa Provavelmente daqui. Não. aqui, ó. É aqui. Agora apareceu. Aquela parte que a gente acabou de ler está bem no meio da tela. Está diferente. Então, quando você acessar pelo computador, pelo celular, pelo tablet, você vai ter que prestar atenção qual foi a parte que você parou para você continuar. Mas ela não vai estar longe. Se você chegou no 50%, você precisa voltar uma página ou avançar alguma página. É assim que vai aparecer para você. E aí você vai ter que fazer essa alteração, essa adequação. Basicamente, essa organização. Ela vai voltar, ó, o formato que estava antes, que para ela fica bom para ela ler. Então, nesse formato aqui, está ali, ó. Nós tínhamos lido. Ok, tá ali, ó. Aparece ali, ó. Já modificou um pouquinho também, ó. Esse Carnat que estava no último parágrafo, ele ficou no meio agora. Nenhum problema, nós sabemos onde é que nós estamos. Então, Mr. Fogg esperava encontrar. Parei por aqui. Eu sei que esta aqui é a leitura que eu estou fazendo. Se eu for fazer isso aqui pelo celular, a visão vai ser outra. Ela vai mostrar pelo celular. Eu vou entrar na minha conta agora, ó. Ó, então, ó, tá no Google Chrome e vai entrar na conta dela. Entrou na conta. Então, Entrei. Dentro do Classroom? aqui. Já ela chegou no Classroom, tá ótimo. Ela vai entrar em redação e leitura. Entrei.
Agora você vai usar o celular para apresentar a tela. Ok. Como é que faz isso? Lá no celular também vai ter os 3 pontinhos. Aí vai aparecer uma janelinha onde vai estar escrito apresentar alguma coisa. Pode mostrar. Eu fui mostrar ali, mas Pode mostrar. Isso. Aí ali ó, tem escrito ó, compartilhar tela. Clica lá. O que apareceu? iniciar agora. E ela começou a apresentar a tela do celular. A partir de agora, tudo que estiver aparecendo no celular dela, a gente vai conseguir ver aqui na nossa tela. Eu vou deixar aqui bem claro para todo mundo ver. E ela vai, usando o celular, acessar agora o Redação Paraná. Aqui, ó, pelo celular, uma orientação que eu sempre dou, já que ela está logada, toda vez que você vir aqui, que você estiver no Classroom, você tem todos os caminhos que você precisa, comigo, tá? Por quê? Na sua turma, no Classroom, tem todas as informações para você fazer a leitura e para você fazer redação. O que você precisa localizar aqui, então, primeiro para redação? Vamos, por exemplo, analisar. Clica lá em atividades. Aqui você vai encontrar segundo trimestre, redação, segundo trimestre, Leia Paraná. Clica primeiramente no redação, onde está escrito Agri. Aqui em cima dela? É. Vai aparecer todas as informações para você fazer a redação. Inclusive, o link do exemplo que eu fiz com você. Para você fazer a sua redação lá na plataforma, o que você precisa fazer primeiro? Ter a sua redação no caderno. Porque eu vou visitar o seu caderno. Então, coloque primeira coisa sempre a redação no seu caderno, tá? Depois de você colocar a redação no seu caderno, você vai clicar para enviar a redação. E daí tem o link lá em cima, ó. Link com as informações necessárias para fazer a redação. Pode clicar. Aqui também vai pedir para você fazer o seu login, semelhante ao que acontece no computador. Você pode fazer as mesmas coisas que você estava fazendo usando o celular. Conferir, corrigir, enviar para o professor, ver a sua nota, tudo isso, tudo por aqui também. Como é que você faz para procurar a sua redação se você quiser pelo Tolkien? Vai lá nas 3 barrinhas e daí, ó, buscar pelo Tolkien. Então, se você anotou, vai estar ali. Mostra agora, entra em uma das redações para ver onde é que está os Tolkien. Ali em cima, né? Ali, ó, Tolkien. Então, você sempre precisa anotar esse código da sua redação para que quando você precisar, você acesse. Se você não anotou e você não consegue acessar a sua redação, fica mais difícil. Então, no caso aqui para ela, todas as redações que ela fez estão aparecendo, não tem nenhum problema. Então, ela conseguiria acessar todas sem precisar do token. Caso ela não estivesse acessando, ela poderia pegar esse token, digitar e buscar na busca pelo token. E ela mostrou como é que você faz para você utilizar essa ferramenta que é o celular para poder logar na Redação Paraná. Agora nós vamos sair do Redação Paraná. Vamos para o Leia. O Leia, ele exige mais atenção de você. Ela foi aqui utilizando o Classroom, tá? Aqui no Classroom tá bem prático para você. Nós não vamos acessar por aqui, nós vamos só mostrar como é que você faz para acessar por aqui, tá? Então clica lá no Leia. No caso comigo, você tem um livro coletivo que a gente escolhe para a gente ler. Lá embaixo tem todas as informações sobre ele. E lá em cima você encontra o link para você acessar o Leia Paraná, Aqui, ó. tá? Lá em cima, então, vamos para o Leia Paraná direto. Era pra ter clicado? Isso. Vai entrar no link da página do Leia Paraná. Aqui, ela está acessando pela internet. Ela aceitou as informações como ela fez lá naquele caso anterior. Aparece aqui, antes dela fazer qualquer coisa, e essa página. Se você já for procurar o livro aqui, você vai estar indo para o caminho errado. Você tem que primeiro, como ela fez, clicar em fazer identificação.
Depois que fazer a identificação, você, olha lá, fez o login usando o @escola Paraná. Agora vai aparecer o login dela. Depois que aparecer, ela vai clicar em clube de leitura. Mesmo caminho, viu? Sempre a mesma coisa. Clicou agora em um dos caminhos para ir no clube de leitura. Ou o botão, ou aquela capa. Tanto faz. Chegou no clube de leitura. Quando ela chega aqui, ela precisa localizar o livro que ela está lendo. Como é que ela faz para localizar isso? Daí, Foi. aqui, Content. ela precisa clicar em Content. Então, clicou na capa, chegou aqui, aparece os livros. O primeiro que aparece, semelhante ao computador, é o Diário de um Banana. Mas ela não está lendo o Diário de um Banana. O que ela precisa fazer? Clicar nas três barrinhas e procurar. Clicou nas três barrinhas e procurar. Acho. Ela achou o livro. Pronto, vai clicar em ler. Veja, lembra que agora há pouco nós estávamos fazendo a leitura pelo computador e estava numa visão diferente? Aqui, se você modificar, veja, olha o tamanho da letra, Muito pequena. entendeu? Então assim, e o espaço para você ler também é bem menor. Então você precisa levar isso em consideração na hora que você for ler, tá? Aqui, onde nós estávamos lendo, ela está dentro dos 50%, e ali dá muita diferença, então você tem que estar cuidando onde é a parte que nós paramos para você dar continuidade e para fazer a sua leitura. Ó. Como nós lembramos qual era a parte que nós paramos de ler, ó, então nós sabemos que era aqui. Era então 8 horas, foi aqui que a gente parou. Ou seja, estava prevista para as 9h30. Foi nessa parte do texto que a gente parou. Para a gente continuar, a gente deveria seguir daqui em diante. Veja que na porcentagem está aparecendo 49%. Tá? Então, veja, é uma diferença que pode acontecer do computador para o celular. Algum problema? Nenhum. O que você pode fazer aqui também? Você também pode diminuir a visualização. Se você quiser diminuir o tamanho da fonte, você também pode diminuir. Só que para diminuir, cuidado. Porque no celular, qualquer movimento você sai fora. Então, você precisa, no canto da tela, aqui, fazer um movimento como se você fosse passar a tela. Só que você não vai passar. Só movimenta e segura. Movimenta. Faz aquele movimento ali, isso, e segura. Ó. Aí sim aparece, ó, opções de leitura. Lá embaixo tem lá, ó, ela precisa diminuir de 200% de visualização. Ah, ela não consegue diminuir o tamanho, a visualização lá, ó. O tamanho da fonte não tem opção para ela diminuir nem para aumentar. Ó. Não, ele tem, ó. Tem? Ah, Tem. então Aumentado. diminui. Diminui? Isso. Isso. Clica lá, volta lá no texto pra gente ver como é que ficou. Ficou bem. Aqui. Tem que aumentar. Agora sim. Então veja, são opções que você pode fazer para ler. Outra coisa, tenta usar a navegação do Google Chrome, sem ser pelo Classroom, para acessar o Leia. Isso, digita aqui Leia. Vai por ali. É preciso que vocês tenham essa visão quando não é pelo aplicativo Classroom, tá? Ela também está logada. Ela já aparece logada porque ela já estava logada. Ela precisa ir primeiro para o clube de leitura. Sempre. Todos vocês. Sempre pelo clube de leitura. Chegou aqui, o caminho mais prático é clicar na capa do livro lá embaixo. Que parece uma capa do livro. Chegou aqui, vai em Content, que é a mesma coisa que conteúdo. Onde vai aparecer os seus materiais que você pode ler. Agora aqui, clica lá nas três barrinhas, vai aparecer os livros para você localizar e você fazer a leitura. Qual que é o problema de você estar nesse tipo de visualização?
você não consegue fazer, não está tendo aqui opção para você fazer a pesquisa. Para você pesquisar o livro, você tem que ir lá, clicar na barrinha, nas 3 barrinhas e buscar o seu título que você está lendo. Isso aqui pode prejudicar. Nós já acabamos de ver como é que faz para ler o livro, como é que faz para acessar. Eu quero mostrar agora como é que você faz para você ter a visão do computador no celular. Porque dependendo do livro que você estiver lendo, você não vai conseguir fazer a leitura, porque você não consegue ler o livro, tá? A fonte fica muito pequena e a fonte é em formato de história em quadrinho. E você não consegue ler, tá? Então pode prejudicar nesse sentido. Vamos pegar aqui, por exemplo, um dos casos de que acontece isso, que eu vi de uma das histórias, é Miles Morales. Busque por Miles Morales, vê se você consegue acessar. Aonde? No. Nas 3 barrinhas. Você vai? Não tem a opção de pesquisar, eu acho. Tem? Não. Procura, veja se tem ali, ó. Localizar, encontrar na página. Vê se você consegue acessar para ler. Qual que é o problema? Ela está usando outros materiais e não dá para ela fazer a leitura desse livro aqui. Por isso ela teria que devolver. Como é que ela faz para devolver? Vamos lá em cima, bem lá no topo. Aonde? Isso, clica lá em Leia Paraná. Lá não está escrito Leia. Isso. Quando ela acessa aqui, vai aparecer o que ela está usando. Lá embaixo. Tem mais opções. Ó, tá vendo ali, ó? Ali, volta um pouquinho, mas vai lá em cima de novo. Tem mais alguma coisa aí para a direita? Depois de leitura? Tenho. Tem. A volta ao mundo. Tem mais alguma coisa? Tem. Então agora eu vou pedir para você clicar nas 3 pontinhos ao lado do coração para você devolver o livro. Avalia. Livro está sendo devolvido. Agora ela pode voltar lá e acessar aquele livro. Volta lá no clube de leitura. Clica na capa. Vai lá em buscar o livro. Isso, conteúdo. Agora clica em buscar o livro. Isso, agora clica nos três pontinhos. Encontrar. Miles. Coloca um espaço. Ali, ó. Isso, clica ali. Acessar. Agora ela consegue acessar. Clica em ler para você ver o que vai acontecer. Pode avançar a tela. Pode avançar. Isso. Olha o problema. Olha o tamanho da fonte. Ainda está pequeno, né? Uhum. Ou seja, ainda está muito difícil de ler. Não tem mais opção. O que você pode fazer então? É essa parte que eu queria mostrar. Tanto faz para você fazer leitura tanto em história em quadrinhos assim, que fica mais difícil de ler, como os outros materiais que tem o texto que não tem essas imagens assim, dessa forma. Para isso, você precisa clicar nos 3 pontinhos lá novamente. Lá tem a opção para computador. Clica naquele quadrinho. Aonde? Para Aqui? computador. Para computador. Aqui não vai ter. Nas opções de leitura, não. O que você vai poder fazer? Usando a tela, os dedos na tela e aumentar. Foi. É o máximo, não vai mais. Esse ainda é o problema. Ele ainda não aceitou a configuração. Então, o que você precisa fazer? Volta, sai ali um pouquinho, volta do livro. Fecha aqui essa parte do livro. Isso.
clica nos três pontinhos. Olha a diferença. Content. Clica lá em localizar. Você pode ir lá em buscar, localizar. Opa, errei. Acessa. A visão é diferente. Aham. É esse o ponto, tá? Então aí você pode fazer. É por isso que aqui neste caso é importante mostrar para você que agora no celular, se você optar pela versão ver para computador, modo de ver para computador, você tem que sair do livro, clicar naquele quadrinho, clica lá naqueles três pontinhos para você ver. Olha lá, tá marcado, ó, para computador. Não clica lá de novo não. Continua no livro. Agora você consegue aumentar e ver com mais qualidade e ler com mais conforto, certo? Essa é a diferença dessa visão para computador. Outra opção, você também tem a opção de ler o livro, de audiobook, em que o computador, o celular, lê o livro para você. Neste Ah, caso aqui, clica uma vez na tela. Olha lá o play. sim. Clica no play. E qual que é o problema? Ele não lê. Por que ele não lê? Pode fechar. Porque quadrinho. Porque é história em quadrinho. Agora volta lá para outro seu material. Nessa visão para computador. Clica nos três pontinhos. Sai da versão computador. Parece que não saiu. Clica na tela uma vez. Ele vai fazer a leitura para você. Tá? Então, no caso desse tipo de texto, desse tipo de material que tem as letras digitadas no livro, que é diferente da história em quadrinhos, ele vai ler o texto para você É que também. tava no mudo, por isso que não tá valendo. Aham. Pra mim tá valendo. Então, são essas as informações que era importante repassar para vocês, como que vocês fazem para fazer a leitura, tá? E no caso, comigo em sala de aula, nas aulas de leitura e redação, você sempre tem lá no Classroom qual é a porcentagem que a gente leu juntos em sala de aula para você continuar. A meta que vocês têm é chegar nos 50%. Se você ainda não colocou o e-mail do seu responsável, mostre para o seu responsável como é que acessa, tá? Tudo isso que eu te mostrei aqui nesse vídeo, que a nossa colega Lívia também mostrou, e acesse e faça suas atividades. Você ganha com isso, tanto pela leitura, pelo conhecimento, como também pela nota, que vai fazer você ficar entre os primeiros colocados com boas notas, tanto em redação e leitura, e assim ser aprovado. Ok? Uhum. Obrigado, Lívia. De nada. Tchau, professor. Tchau.